Olá, espero que estejam bem. Vamos ver aqui hoje dois exercícios que são muito simples, ou melhor, se calhar são muito rápidos e não muito simples, sobre primitivas imediatas. Como eu costumo dizer nas aulas, estas primitivas muitas vezes só são imediatas de nome, não é? É isso que eu costumo dizer. E aqui acontece isso. Então, temos aqui a primitiva da função 1 a dividir por x ln de x. Esta primitiva foi feita nas aulas, vamos só aqui recordar para quem conseguiu assistir. E a questão é, qual será a regra daquelas primitivas que nós demos que poderíamos utilizar? Então, pegando nos raciocínios que nós costumamos fazer, nós poderíamos pensar na nossa regra 3, que é aquela do f' sobre o f, que vai dar ln do módulo do f. Para isso, se fosse esta regra, a função que está no denominador, que é x ln de x, tinha que ter a sua derivada em cima. Claro que a derivada desta função nunca vai dar 1, não é? Se experimentarem a fazer, porque a derivada de x, apenas a derivada de x é que dá 1, não é? E eu aqui tenho x vezes ln de x. Então, da forma como esta regra, ou como esta função está, significa que nós não podemos aplicar a regra 3. Depois, temos um quociente, deixa eu aqui pôr, temos um quociente, portanto já vimos que desta forma não pode ser a regra 3. A regra 2 é para funções exponenciais, já sabem que a 1 pode aparecer muitas vezes disfarçada. Depois temos aqui primitivas de funções racionais, a regra 10 não temos a raiz. A regra 11 não temos 1 mais uma função ao quadrado, ou melhor, não temos uma constante mais uma função que possa ser colocada ao quadrado, portanto a partir desta não é. E daí as restantes também são funções trigonométricas, portanto não é. Ou seja, ou é a regra 3 ou é a regra 1, mas estão aqui disfarçadas. Esta função tem que ser escrita de outra maneira para podermos aplicar uma destas regras. Então, o que acontece aqui, e vamos lá então tentar escrever esta função de outra maneira, e esta função pode ser escrita como 1 sobre x a dividir por ln de x, o dx da primitiva. Isto pode parecer estranho à primeira vista, não é? Porque parece uma função completamente diferente, mas se formos ver, vejam que 1 vezes 1 dá 1, que tem no numerador, e o x vezes ln de x dá precisamente x ln de x que temos em denominador. Ou seja, esta função que temos inicialmente pode ser escrita assim, não é? Por estranho que pareça. E se nós agora virmos a função desta maneira, e se pensarmos em aplicar novamente a regra 3, mas onde a função f é a função que está em denominador e que é ln de x, cuja derivada de ln de x é 1 sobre x, isto parece realmente facílimo, não é? Porque agora o que é que eu tenho em numerador? Tenho precisamente a derivada da função que está no denominador. Ou seja, tenho uma função com o aspecto da regra 3, f' a dividir pelo f. Então, podemos aplicar a regra 3 e pela regra 3 está ln do módulo da função f, que é ln de x mais, enfim, acrescentamos o c, não é? C pertencente a r. Ou seja, uma primitiva extremamente simples. 2 passos, estão a ver, e fica tudo feito, mas no início, se não temos este clique, não conseguimos fazer. Então, este raciocínio e o raciocínio que vamos fazer numa primitiva a seguir são raciocínios que nós poderemos ter que fazer em algumas primitivas para escrever a função de outra forma para conseguirmos primitivar, está bem? Portanto, pode ser difícil se não conhecerem estes artifícios, assim, conhecendo, depois é só não se esquecerem deles. Ok? Então, vamos fazer aqui uma pausa no vídeo e vou pôr aqui a outra primitiva. Temos aqui esta nova primitiva, também uma função com um logaritmo e a função x, a função polinomial x, ln de x a dividir por x, queremos primitivar isto. E agora? Ora, tentamos, é um quociente, quando é um quociente pensamos assim, e se fosse a regra 3 por termos um quociente? Se for a regra 3, a função que está no denominador, que neste caso é x, seria a função f, e a sua derivada é 1. Eu não tenho apenas 1, tenho ali o ln de x no numerador a atrapalhar. Portanto, não é da forma como a função está escrita, não será a regra 3. Ok? O que é que pode ser? Então, vamos outra vez ao formulário, pensar o que é que pode ser. Regra 1 disfarçada será exponencial. Não é. A regra 3 já tentámos.
Depois, trigonométricas, não. Eu não tenho raiz. 1 mais, também não. Não tenho 1 mais uma função ao quadrado, não é? Não tenho 1 mais uma função ao quadrado, nem uma constante mais uma função que se possa pôr ao quadrado. Então, não é. Pronto, e as outras não. O que é que resta? Então, só resta ou é a regra 3 e temos que escrever a função de outra maneira, ou será a regra 1 e está ali disfarçada. Então, o que é que temos que fazer? Tentar escrever a função de outra maneira. Reparem que temos ali a função ln de x, cuja derivada vimos também há pouco, que é 1 sobre x, não é? Então, reparem que ter x a dividir, não é? Ou seja, ter ln a dividir por x, isto é o mesmo que eu ter ln de x, vou escrever isto de outra maneira, é o mesmo que ter 1 sobre x a multiplicar por ln de x. Escrever assim só para não ficarem estes dois x um ao pé do outro e não termos a tentação de cortar, porque não podemos fazer isso. Então, se nós escrevermos assim a função, reparem que temos aqui a função f e temos aqui o f'. Então, que regra é que é esta? Isto é a regra 1, só que agora, deixa eu pôr aqui a vermelha, a regra 1, mas disfarçada. Porque isto é o mesmo que nós termos, até vou pôr, é o mesmo que nós termos aqui o ln de x, tudo elevado a 1, que é o mesmo que ter ln elevado a 1 de x, ok? Portanto, em vez de se escrever, para evitarmos pôr estes parênteses, muitas vezes cresce assim. Pronto, mas assim vemos que é toda a função ln de x elevado a 1. Talvez nesta notação se veja um bocadinho melhor. Ou seja, o que é o 1? Então, o 1 é uma potência. E a regra 1 do nosso formulário pode ser aplicada para potências onde o P, ou seja, onde o expoente é diferente de menos 1. Ou seja, não, o nosso expoente é 1, então a regra 1 pode ser aplicada. Então, o que nós temos aqui é uma função f, que é ln de x, elevado ao p, que é 1, vezes a derivada do f. Então, aplicamos a regra 1, certo? A regra 1 pode ser aplicada, temos tudo aqui direitinho com o formato, com o feitio da regra 1. Então, sabemos que pela regra 1 isto vai dar traço de fração, a função f, que é esta, ln de x, elevado a p mais 1, se o p é 1, p mais 1 é 2, então fica ao quadrado, sobre p mais 1, ou seja, sobre 2, mais c, e o c pertence a r. E está feito. Portanto, mais uma primitiva super simples, estão a ver, tal como a anterior, em 2 passos fazemos esta primitiva, é imediata. É imediata de nome, não é? É uma primitiva imediata porque, ao derivarmos o resultado, dá logo para diretamente obter aquilo, não é? E as outras também dão. Portanto, aqui até estou a dizer disparate. Portanto, quando eu derivo o resultado de uma primitiva, claro que obtenho esta. Mas estas regras obtêm-se diretamente das regras de derivação, não é? Então, isto é uma primitiva imediata, mas não é fácil de fazer se não soubermos estes artifícios matemáticos, não é? Estes truquezitos. Portanto, tem aqui 2 truques muito simples que têm que aplicar por vezes em algumas funções para conseguirem primitivar, está bem? Pronto, e é só de primitivas imediatas, assim malandrecas. Então vá, bom estudo.